Muita gente que vai construir ou reformar costuma fazer suas avaliações com base no preço por metro quadrado de construção. Só que, muitas vezes, essa avaliação é feita de uma maneira errada, uma maneira viciada, deturpada. Por quê? Não se sabe exatamente de onde saiu aquele valor por metro quadrado. A área que é usada para fazer o cálculo da construção nem sempre é a área correta. Para evitar essas situações que surgiu o famoso método CUB, ou como alguns chamam, CUB por metro quadrado. O CUB é um sistema padronizado, normatizado, para se fazer uma avaliação do valor a ser gasto numa construção. Apesar do CUB ser pensado para uma construção nova, ou seja, uma edificação saindo do zero, num terreno sem nada, o CUB pode, com algumas adaptações, ser usado também para calcular reformas, não só de edificações isoladas, como por exemplo uma casa, mas também de apartamentos. O que nós vamos mostrar nesse vídeo é como usar o CUB e alguns exemplos típicos, em vários tipos de edificação. Vamos ver como se aplica em casa, em sobrados, numa reforma de apartamento ou de uma reforma de casa. Esse vídeo complementa um vídeo anterior, que você pode ver o link aqui embaixo, no próprio YouTube. No vídeo anterior, a gente explicou as características básicas do método CUB, quais são os erros mais comuns e como é o processo inteiro. Mas demos apenas um exemplo. O que nós vamos fazer nesse vídeo é repetir rapidamente esse exemplo do vídeo anterior e, a partir disso, vamos ver outros exemplos de cálculo de outros tipos de imóvel. Antes de mais nada, vamos relembrar o conceito básico do que é o CUB. O valor da construção é fruto da multiplicação da área construída pelo valor unitário do CUB. Por exemplo, se tivermos uma área de 10 por 10 metros e supormos que o CUB está em R$2.000 o metro quadrado, teríamos a seguinte situação. A área tem 10 por 10, são 100 metros quadrados. O valor, portanto, vai ser 100 metros quadrados vezes R$2.000 por metro quadrado, ou seja, R$200.000 será o valor necessário para construir essa área de 100 metros quadrados. Onde achar o valor do CUB? Existem muitos sites e publicações que mostram o valor do CUB por metro quadrado. Contudo, o mais confiável é ir direto no site do Sinduscon e pegar a tabela original e atualizada. É importante ressaltar que os Sinduscons são organizações estaduais. Existe um Sinduscon para cada um dos estados brasileiros. O valor que eles divulgam é a média do estado, considerando-se tanto a capital quanto as cidades do interior. Nos estados maiores, existem sedes regionais, mas o valor que eles divulgam é sempre a média do estado. O site do Sinduscon em cada estado pode ser encontrado em sites de busca, como o Google, com as palavras Sinduscon seguidas do nome do estado e as palavras CUB série histórica. Alguns exemplos de sites do Sinduscons. São Paulo, sindusconsp.com.br. Rio de Janeiro, sindusconrj.com.br. Minas Gerais, sindusconmg.com.br. E tem também os Sinduscons que tem um tracinho antes do estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, sinduscon-rs.com.br. E Espírito Santo, sinduscon-es.com.br. Quando você entrar no site do Sinduscon e baixar a planilha ou verificar os valores do CUB, você vai perceber que eles são dados em função de várias siglas,
Essas siglas representam os chamados projeto padrão do CUB por metro quadrado. Isso porque a norma BNT 12721 traz 16 projetos padronizados, que incluem casas, prédios de apartamento e galpões. O item 3.3 da norma BNT define que esses são os projetos padrão, selecionados para representar os diversos tipos de edificação, que são usualmente objeto de incorporação para a construção em condomínio e conjunto de edificações, definidos por suas características principais, que são a. Número de pavimentos. B. Número de dependências por unidade. C. Áreas equivalentes à área de custo padrão privativas das unidades autônomas. D. Padrão de acabamento da construção e número total de unidades. Esses projetos padrão são representados por siglas. Para determinar o valor unitário de uma construção, ou seja, o preço por metro quadrado, a construção que você está orçando deve ser classificada entre um dos projetos padrão especificados na norma. Então, o objetivo é descobrir qual é a sua sigla, pois as tabelas divulgadas pelo Sinduscom são feitas com base nessas siglas. Conforme já foi dito, a separação é feita pelo padrão de acabamento, baixo, normal e alto, e pelo tipo de edificação. A sigla vai significar R, significa residência. RP, residência popular. Tudo que tem 1 é residência unifamiliar, é uma casa. Tudo que tem 8 são prédios residenciais multifamiliares com até 8 andares. Tudo que tiver 16 são prédios residenciais multifamiliares com até 16 andares. PIS significa Projeto de Interesse Social. CAL, Comercial Andares Livres, muito usado em edifícios comerciais. CSL, Comercial Salas e Lojas, é um edifício comercial. IGI é galpão industrial. E os padrões de acabamento são padrão de acabamento normal, que é N, B, que é baixo, e A, que é padrão de acabamento alto. Aqui está um exemplo de projeto padrão da norma BNT. No caso, é um R1B, ou seja, residência unifamiliar, padrão de acabamento baixo. É uma residência bem simples, com 2 dormitórios, sala, banheiro, uma cozinha e uma pequena área de serviço. Esse, então, é o padrão R1B da norma. Para cada um dos outros tipos, vai existir um projeto desse na norma. E o projeto da norma está completo, com todos os detalhes construtivos, inclusive com toda a lista de materiais e serviços necessários para executar esse tipo de construção. Então, o que temos a fazer quando vamos fazer um orçamento é ver qual desses projetos padronizados na norma são mais parecidos com aquilo que estamos querendo orçar em termos de uso e de padrão de acabamento. Então, se é residência, se é prédio, se é loja, e padrão de acabamento. Normal, baixo ou alto. Essa aqui é uma reprodução da tabela de projetos padronizados que está na norma. Os que a gente mais usa no dia a dia de um pequeno escritório de projeto de construção são os 3 primeiros tipos. R1B, R1N, R1A. R1B é esse que foi mostrado. É uma residência unifamiliar padrão baixo. 1 pavimento, 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. O modelo seguinte, R1N, residencial unifamiliar padrão de acabamento normal. 1 pavimento, 3 dormitórios, sendo suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda. E o R1A é uma residência unifamiliar padrão alto. 1 pavimento, 4 dormitórios, suíte com banheiro e closet, e assim por diante. Esses 3 tipos são os mais usados no dia a dia de um escritório.
de uma pequena construtora. O valor que o Sinduscon divulga do CUB por metro quadrado representa o custo parcial da obra e não o global, porque não leva em conta diversos custos adicionais que são particulares de cada situação. De acordo com o item 8.3.5 da norma BNT 12721, os seguintes custos não são computados no valor divulgado pelo Sinduscon: fundações, submuramentos, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, piscinas, campos de esporte, playground, jardins, instalação e reabilitação do condomínio, impostos, taxas, emolumentos cartoriais, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalações. O valor divulgado pelo Sinduscon compreende apenas o material direto, ou seja, cimento, areia, tijolo, concreto, e assim por diante. E inclui também a mão de obra direta. É o pedreiro, o ajudante, o azulejista. E também a taxa administrativa do empreiteiro, para ele pagar despesas com escritório, com transporte, com contador, advogado e essas coisas todas que todas as empresas têm. Bom, essas coisas que não fazem parte do CUB devem ser acrescentadas. No caso das fundações especificamente, aconselhamos acrescentar uma taxa de 5% do valor do CUB. Esse valor de 5% vem da mesma tabela que a gente usa para poder calcular reformas. Veja só. Essa aqui é uma tabelinha que eu chamei de etapas de uma pequena construção. Essa tabela foi montada a partir de vários livros que trazem esse tipo de informação, comparado com vários orçamentos que eu mesmo fiz, que outros colegas fizeram, e essa tabela vem sendo testada ao longo do tempo. Então eu acredito que hoje ela já chegou num ponto em que ela é bastante razoável para pequenas obras, por exemplo, construção de residências, reformas de apartamento, pequenas lojas e assim por diante. Essa tabela lista a participação proporcional de cada etapa de uma pequena construção, começando em projetos e aprovações, indo até os serviços complementares. Repare que aqui o item 3 diz respeito a fundações. Elas representam entre 3% a 7% de uma obra nova. Então, quando você estiver fazendo uma avaliação pelo CUB e não souber quanto colocar de fundações, coloque a média, ou seja, entre 3 a 7, 5%. É daí que apareceu aquele 5% que nós falamos agora há pouco. Repare também que os itens mais caros são o de número 4, que diz respeito à estrutura, que no caso de uma residência pode chegar a 22% da obra nova, e os revestimentos e acabamentos, que podem chegar a 32% no caso de residências. Repare também que o item 13, pintura, vai de 4% a 6%, sempre está presente. Em qualquer reforma, em qualquer construção, sempre vai ter pintura. No caso de reformas, pode até acontecer de a reforma se limitar simplesmente a pintar. Nesse caso, vai custar 5% de uma obra nova. Voltaremos a essa tabela mais adiante quando formos falar de orçamento de reformas. Voltando ao conceito básico do CUB, já vimos então que o valor divulgado pelo Sinduscon em reais por metro quadrado é apenas parcial. Existem vários fatores que não estão incluídos que têm que ser acrescentados à parte. E já falamos que a área de que estamos falando aqui nesse conceito básico não é área geométrica, é chamada área equivalente. O que é então essa área equivalente?
acontece o seguinte. O Sinduscon divulga o valor do cubo por metro quadrado apenas para o padrão geral da obra. Esse valor divulgado não se refere a alguma área específica, seja esse o corpo principal da edificação ou áreas acessórias, como jardins, piscinas, varandas, beirais e calçadas. Para saber o valor do metro quadrado de cada bloco de edifício, é preciso fazer o desenho de implantação desse edifício, o plano de massa, identificando cada bloco com custo similar. Para cada um desses blocos, é preciso fazer uma conversão através do chamado coeficiente de equivalência, para obter a sua área equivalência. Então, a área equivalente de um bloco é igual à área real ou geométrica multiplicado pelo índice de equivalência daquele tipo de bloco. Os blocos do prédio que seguem o padrão geral da área construída têm área real igual à área equivalente, proporção 1 para 1. Áreas descobertas ou de padrão diferente devem ser corrigidas, gerando áreas equivalentes maiores ou menores do que a real. Exemplo: se uma área de estacionamento tem custo de 40% do padrão geral da obra, então uma vaga de estacionamento com área real de 20 metros quadrados terá 5 metros quadrados de área equivalente, ou seja, 20 vezes 0,4. Esta é uma tabela com alguns coeficientes de equivalência da norma. As áreas que seguem o padrão geral da edificação têm coeficiente 1, ou seja, nesses, a área real igual à área equivalente. O que nós vamos usar também é de garagem, que vai de 0,5 a 0,7, vamos usar 0,6. E vamos usar também a parte externa, que vai de 0,3 a 0,5, vamos usar 0,4. As outras áreas, se for o caso, que se tiver no orçamento que você está fazendo, use o respectivo coeficiente para calcular a área equivalente. Vamos aos exemplos. Exemplo de cálculo número 1. Construção de casa térrea no terreno de 10 por 25, 250 metros quadrados de terreno. Consultamos a legislação municipal e descobrimos que temos que deixar 1,5 m de recuo de um lado e 5 metros de recuo na frente. Podemos então fazer uma construção de 20 por 8,5 metros, 170 metros quadrados. A legislação também permite que se faça um abrigo para automóveis na frente, ocupando até 2/3 da fachada. Como a fachada tem 10 metros, a garagem pode ter 5 por 6,66. Para simplificar, vamos deixar a garagem com 5 por 6 metros, são 30 metros quadrados. Ficamos então com uma área livre de 50 metros quadrados, que é o que resta do terreno. São 250 metros quadrados do terreno, menos 170, menos 30 metros quadrados, 50 metros quadrados de área livre. O próximo item é opcional, mas pode ser importante se você quer ser mais preciso nos cálculos. Estamos falando da calçada. Mesmo que a calçada atual esteja em boas condições, depois da obra ela fatalmente vai ter que ser refeita. E a calçada é um item que custa relativamente caro. Bom, digamos que eu não saiba qual a medida da calçada, mas eu sei que o terreno tem 10 metros de frente. Se a gente supor uma calçada de 2,5 metros, que seria uma medida mais ou menos padrão, temos então uma calçada de 2,5 metros por 10 metros, são 25 metros quadrados. Com isso, já podemos calcular a área equivalente. Isso é feito por blocos. Então, a construção principal, a casa, tem 170 metros quadrados de área geométrica. O coeficiente de equivalência é 1, então são 170 metros quadrados de área equivalente. A garagem tem 30 metros quadrados de área geométrica. O coeficiente de equivalência é 0,7, então são 21 metros quadrados de área equivalente. A área externa
tem 50 metros quadrados de área geométrica, vezes o coeficiente 0,4, são 20 metros quadrados de área equivalente. E a calçada são 25 vezes 0,4, são 10 metros quadrados de área equivalente. Repare que estamos usando para a calçada o mesmo coeficiente de equivalência da área externa. A área equivalente dessa construção, então, vai ser a soma das áreas equivalentes de cada bloco. No caso, 170 mais 21, mais 20, mais 10. São 221 metros quadrados de área equivalente. Vamos supor que fomos no site do Sinduscon e descobrimos que o valor do CUB para essa edificação é de R$ 1.600 o metro quadrado. Então agora é só multiplicar para obter o valor básico da construção. 220 metros quadrados vezes 1.600, 353.600. Vamos acrescentar a fundação, os 5% que já foi falado. Esse valor passa para R$ 370 mil. Tudo que faz parte dessa obra, mas não faz parte do CUB e é expresso em reais, deve ser incluído agora. Por exemplo, a pessoa quer um ar-condicionado. Tem que ser verificado no mercado quanto custa e acrescentado. Quer um portão eletrônico especial. Vê no mercado quanto custa e acrescenta. Existem outras despesas também que não fazem parte do CUB e têm que ser acrescentadas. Elas fazem parte do chamado BDI, porque elas são expressas em porcentagem. No vídeo anterior, foi dada a explicação do cálculo do BDI para pequenas obras. Só para relembrar, esse BDI inclui, por exemplo, taxa de risco, devido à instabilidade no mercado e à própria precisão do cálculo, 10%. Impostos e taxas, averbação de registro de imóveis, saldo de INSS e ISS, 10%. Custos financeiros, que só vai estar presente se essa construção for feita para negócio. Então a pessoa precisa ganhar pelo menos o juro que ela teria na caderneta de poupança, se não tivesse ficando com esse dinheiro parado na obra. O BD inclui também a parte relativa aos arquitetos e engenheiros, a parte de projetos e administração da obra, que costumamos colocar em torno de 20%. Nesse caso foi distribuído assim, 8% para projetos e 12% para a administração da obra. Temos aqui então um total de BDI de 50%. Essa taxa tem que ser calculada caso a caso. Aqui é apenas um pequeno exemplo. Nesse caso, o investimento a ser feito nessa construção será de 370 mil vezes 1,5, ou seja, mais 50%, o total, R$ 555 mil. Esse é o procedimento básico de orçamento pelo método CUB. Repare que o CUB trata de prédios novos construídos em terrenos limpos, terrenos sem empreendimento. Mas a gente pode usar esse mesmo método para avaliar o quanto se vai gastar numa reforma. Para isso existe um método que eu mesmo venho desenvolvendo há alguns anos e que tem se mostrado relativamente confiável. Funciona da seguinte maneira. A edificação que vai ser reformada deve ser tomada como base para fazer um cálculo pelo CUB. Ou seja, pegamos uma edificação com aquela mesma área, a mesma característica e calculamos quanto seria necessário de dinheiro para a sua construção. A partir desse valor básico, podemos então deduzir o valor de cada etapa, a partir daquela tabela que já foi mostrada, que contém a porcentagem, a participação de cada etapa numa obra. Essa aqui é a tabela que mostra a participação de cada etapa de uma pequena construção. Por exemplo, vamos orçar um apartamento, que se fosse uma casa térrea,
precisaria de 100 mil reais para ser construído. Se vamos pintar esse apartamento, vamos gastar de 4 a 6% desse valor, ou seja, de 4 a 6 mil reais. Se vamos trocar a instalação elétrica, ela gasta de 5 a 7%, ou seja, de 5 a 7 mil reais. E assim por diante. Esse mesmo imóvel que acabamos de orçar pode servir de referência para a gente fazer um exemplo de aplicação dessa tabela de reformas. Temos aqui o exemplo de cálculo número 2. É uma reforma de casa térrea num terreno de 250 metros quadrados, sendo um corpo principal com 170 metros quadrados, uma garagem de 30 metros quadrados, área livre de 50 metros quadrados. Só que nesse tipo de reforma, normalmente não se vai mexer na calçada. Então vamos tirar a calçada do cálculo. Ficou assim então. Reforma de casa térrea no terreno de 250 metros quadrados. Corpo principal com 170 metros quadrados, garagem de 30 metros na frente, área livre de 50 metros quadrados. Usando os mesmos coeficientes de equivalência do exemplo anterior, temos então o cálculo da área equivalente fica assim. Corpo principal são 170 metros quadrados vezes coeficiente de equivalência 1, são 170 metros quadrados de área equivalente. A garagem, 21 metros quadrados de área equivalente. A área livre, 20 metros quadrados de área equivalente. Então, a área equivalente total é a soma desses três itens. 170 mais 21 mais 20, 211 metros quadrados. Para saber o valor básico da construção, é só multiplicar pelo valor do CUB. Vamos usar o mesmo CUB do exemplo anterior, de R$ 1.600 por metro quadrado. O valor básico, então, vai ser 211 vezes 1.600, 337.600. Acrescentando aqueles 5% na fundação, vamos passar esse valor, então, para R$ 355 mil. Vamos admitir que fomos fazer uma vistoria no imóvel e constatamos que será preciso trocar a instalação elétrica, a instalação hidráulica, a cobertura, o telhado e fazer a pintura do imóvel. A instalação elétrica custa 7% de uma obra de referência, uma obra nova. A hidráulica, 10% da obra de referência. O telhado, 6% e a pintura, 5%. Então, essas partes que vão ser afetadas pela reforma perfazem um total de 28%. 28% do nosso valor de referência, de 355 mil, vai resultar num valor de 99.400. Esse é o valor básico da reforma. Para saber o valor total, precisamos calcular e acrescentar o BDI. O BDI, nesse caso, é mais simples que no exemplo anterior. Vamos manter os 10% de imprevistos que sempre vamos usar. E vamos prever uma taxa aqui para o engenheiro ou arquiteto que vai administrar a obra de 15% e mais 5% para projetos, aprovações e atendimento ao cliente. O valor total do BDI, então, será de 30%. O valor da reforma vai ser os 99.400 do valor básico, vezes 1,3, R$ 129.220, ou seja, aproximadamente R$ 130 mil. Importante ressaltar que esse valor é só uma referência para a reforma. Ninguém pode fechar um contrato com base nesse cálculo. Esse cálculo é para ter uma base, ter uma noção do valor de grandeza da reforma. Nesse caso vai ser de R$ 130 mil. Agora, para saber o valor exato da reforma, só mesmo fazendo um projeto detalhado e orçando esse projeto na íntegra, item por item.
Esse mesmo processo de cálculo para reformas, que é uma adaptação do método CUBE, pode ser usado também em apartamentos. Conforme eu já disse, o apartamento pode ser construído como se fosse uma casa térrea e aplica-se o mesmo método. Vamos ver esse exemplo a seguir. Trata-se de um apartamento de 100 metros quadrados de área útil. É um apartamento antigo, muito bem construído, mas que a planta já não condiz com a realidade atual. Por exemplo, ele tem 3 dormitórios, mas só tem um banheiro, bem grande. O que o proprietário deseja é dividir esse banheiro em 2, ficando um banheiro para o dormitório, então vai se transformar numa suíte. O outro banheiro vai ficar para uso social. O terceiro dormitório, ele quer que se derrube a parede e também uma parte da parede do corredor para aumentar a sala. Ele quer uma mesa de jantar bem grande junto com um bar, que diz ele que costumava receber muitas visitas. E queria uma salinha mais aconchegante para ver televisão e para ler. Então a planta ficou assim. A linha tracejada em vermelho mostra as paredes que vão ser demolidas, juntando então a sala com o dormitório e com metade do corredor. A linha em azul mostra a parede que vai ser construída para dividir o banheiro em 2. Vai ficar um banheiro para o lado social e um para a suíte. O restante, toda a área molhada, como é apartamento muito antigo, precisa ser tudo refeito. Vai ser trocado a parte hidráulica, a parte elétrica. A parte elétrica, inclusive, tem que ser totalmente atualizada, principalmente na parte da cozinha, área de serviço, onde atualmente existem muito mais equipamentos a serem instalados. No restante do apartamento, o piso não havia necessidade de troca, que era um piso de madeira, de taco, antigo, mas muito bem conservado e muito bonito. Nos dormitórios, eles tinham um armário embutido, muito bem feito, que também se resolveu que não ia ser alterado. Os armários existentes seriam simplesmente repintados. Para fazer esse orçamento, o que nós sabemos? Os cálculos iniciais, nós temos o seguinte: área construída, 100 metros quadrados. Valor do CUBE para esse tipo de edificação, vamos pegar o padrão R1A. Geralmente apartamentos a gente pega R1A, padrão alto. Fomos na tabela do Sinduscon e descobrimos que o CUBE para essa região está em torno de R$2.000 o metro quadrado. Então, meu valor de referência, que é uma casa térrea equivalente, vai ser 100 vezes 2.000, R$200.000. Importante ressaltar que esses R$200.000 não é o valor do apartamento. Esse apartamento vale seguramente R$1 milhão ou mais, nos valores atuais de 2018. Esses 200 mil é só uma referência. É só o valor de uma casa térrea equivalente para a gente poder fazer o orçamento da reforma. Como é uma reforma e de um apartamento, precisamos incorporar ao cálculo só os itens que serão afetados, segundo aquela tabela de proporções que já foi mostrada. Nesse caso, os itens que serão afetados vão ser a alvenaria, instalação hidráulica, instalação elétrica, revestimentos e acabamentos e a pintura. Vamos olhar na tabela. A alvenaria, pela nossa tabela, vai de 2 a 5% de uma obra nova. Nesse caso, vamos estipular que vai ser 2%. Apesar de ser um serviço simples, que é a demolição de uma parede mais um pedacinho e a construção da nova parede, como é uma obra em condomínio e apartamento,
Isso traz uma série de dificuldades, como a entrada e saída de material, retirada de entulho, e, nesse caso, vai ter que ser refeito o pedaço do piso onde a parede vai ser retirada. Então, vamos admitir que no condomínio eles têm esses tacos que foram usados na construção inicial e que nós vamos precisar de algumas peças para fazer a junta entre o quarto, que vai ser agregado à sala. A instalação hidráulica vai de 7 a 11% pela tabela. Nesse caso, vamos adotar 10%. Ou seja, é uma instalação relativamente cara, porque o cliente está pedindo aquecimento central, elétrico, no caso um boiler. Com isso, vai ser necessário usar um misturador no chuveiro, nos lavatórios, na pia da cozinha e na área de serviço. A instalação elétrica vai de 5 a 7% de uma obra nova. Nesse caso, vamos adotar 5%, o mínimo. Isso porque nós não estamos refazendo a instalação elétrica no apartamento inteiro. Nós estamos alterando, basicamente, só nas áreas molhadas e numa pequena parte da sala e do quarto. Outra coisa, uma das partes mais caras de uma instalação elétrica é a entrada de força, que nesse caso não vai ser mexido, porque é proibição do próprio condomínio. O condômino só pode mexer do quadro de entrada para frente. Então, nesse caso, essa taxa de 5% está razoável para esse tipo de estimativa. Revestimentos e acabamentos vai de 15% a 32% de uma obra nova. Nesse caso, vamos adotar 15%. Por quê? Nós só vamos trocar o revestimento, não vai ser preciso chapiscar a parede, passar massa nova. Outra coisa, só vamos mexer nas áreas molhadas. No restante das paredes, que já estão com argamassa, não vai ser feito nada, a não ser nos pequenos pedaços onde vai ser demolida uma parede e construída outra. Se você ficar em dúvida quanto a esse item, faça a medição de paredes, veja quantos metros quadrados de azulejo vai ser colocados, veja quanto vai gastar de material e de mão de obra e verifique se esse 15% está adequado. No caso da pintura, vai de 4 a 6% de uma obra nova. Só que nesse caso, vamos adotar 7%, ou seja, uma taxa ainda maior do que o normal. Por que isso? Apesar de boa parte da pintura ser aproveitada, vai precisar lixar, tratar e fazer uma nova pintura em cima das paredes que são com látex. Mas uma parte que está encarecendo a pintura é o aproveitamento dos armários antigos, que eles estavam com várias camadas de tinta por cima. Afinal de contas, o apartamento tem mais de 50 anos. Então, essas camadas de pintura vão ter que ser removidas, depois os armários vão ter que ser desmontados, lixados e envernizados. Então, esse trabalho é bastante especializado e é caro. Por isso é que eu estou optando aqui por uma taxa um pouco maior, de 7%. Como fica o BDI? Os 10% de taxa de risco e imprevistos estão presentes. E os 20% reservado para projeto e obras também, da seguinte forma. Estamos reservando 5% para projetos, reuniões e aprovações e 15% para a administração da obra e a decoração, a compra do mobiliário, a compra dos móveis. Temos então um BDI de 30%. Como o valor básico da obra é de R$ 178 mil, o BDI de 30% vai resultar, portanto, em R$ 53.400. Com isso, sabemos o valor total do investimento a ser feito nesse caso, que é de R$ 231.400. Esse é o valor total a ser gasto pelo cliente, com a obra em si e com os profissionais envolvidos.
O sistema CUB está presente em todas as etapas de uma construção, desde os primeiros estudos até o final, com o habite e aprovação de financiamento. Isso porque o CUB é norma e é lei. Então, qualquer coisa que diga respeito a valor de edificação tem que ser baseado no CUB. Mais especificamente para o que estamos vendo aqui, que é honorários profissionais, esses sistemas de cálculo, de orçamento, de edificações pelo CUB, têm a principal função de nos dar uma ideia do montante da obra, do montante do empreendimento, do total a ser gasto, para que em função disso a gente possa fazer o cálculo dos honorários profissionais, dos projetistas, dos construtores, né? Ou seja, dos arquitetos, dos engenheiros e todo o pessoal que vai trabalhar numa construção, desde os primeiros estudos até o fim. Inclusive, o CUB serve de base para a principal tabela de honorários dos arquitetos, que é a tabela do CAL, que é o que está mostrado no próximo módulo. No próximo módulo a gente vai ver, então, o cálculo de honorários pelo CAL e, como você vai ver, ele também é baseado no CUB, como deveria ser.